Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite bela, bonita que Deus nos concede, de nós estarmos na sua casa, na sua presença, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Eu quero louvar a Deus, queridos, pela vida do pastor Rafael, pelo convite que me foi facultado de nós estarmos aqui esta noite na condição de servo do Senhor e na condição de ministrante da palavra do nosso Deus. Deus continue abençoando o seu servo, juntamente com a sua família e toda a igreja que Deus tem colocado sob a sua responsabilidade. Aleluia. Aos companheiros que estão aqui na minha retaguarda, Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Como já foi dito, eu me faço acompanhado do meu amigo e irmão André. O André, eu sou de Sobral, eu vim de lá com 16 anos de idade para trabalhar na farmácia do pai dele, não é? E o André na época tinha 7 anos, pastor, 7 anos, garotinho. Todos eram católicos, roxo-romanos, não é? E nós aceitamos Jesus ali. Eu comecei a orar pela família. O André aceitou Jesus, a mãe dele aceitou Jesus. Nós estamos orando pelo pai dele também, que vai aceitar Jesus. Em nome de Jesus, né? Deus vai aceitar, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. É um grande amigo e irmão, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. É uma campanha de fé, né? Fé, né? Muito bom. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Eu estive com o pastor Rafael na sede, foi? Na sede, faz um bom tempo que a gente esteve lá. E eu estava pensando em gravar, né? Não, mas é a congregação que ele está dirigindo agora. Coisa boa. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Quem encontrou a passagem bíblica, diga amém. Marcos capítulo 5 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que seja curada e viva. E versículo 24: e Jesus foi com ele. Amém. Tome assento, meus irmãos. Muito obrigado. Aleluia. Queridos, eu lendo a Bíblia um dia desse, eu li Mateus capítulo 18 e o versículo 20 está escrito assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu lendo este versículo, eu comecei a meditar. Ele só pode ser muito grande, porque para estar aqui no nosso meio agora, e ao mesmo tempo estar no meio dos irmãos ali na Calcária, curando alguém,
meio agora, e ao mesmo tempo está no meio dos irmãos lá em Brasília, salvando alguém, para estar aqui no nosso meio agora, e ao mesmo tempo está lá em São Paulo, para estar aqui no nosso meio agora, e ao mesmo tempo está lá em Portugal, para estar aqui no nosso meio agora, e ao mesmo tempo está lá no Japão, só pode ser muito grande. Aleluia! É por isso que eu entendo que aquele escritor, quando foi escrever aquele papelzinho, aquela frase, ele estava inspirado quando ele escreveu dizendo: se todas as águas fossem tinta, e todas as árvores fossem lápis, e todas as folhas das árvores fossem papel, não daria para descrever a grandeza do Deus que nós servimos. Aleluia! Glória a Deus. E eu fui meditando, ele dizendo que está no meio, no meio, no meio, no meio. E eu peguei minha Bíblia e comecei a ler ela em Gênesis, do Levítico, Número, Deuteronômio. Sabe que é no Antigo Testamento, sabe quem é que está no meio? Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Eu saio de Deuteronômio, entro no livro de Salmo, Salmo 46 e versículo 5. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e ele está no meio dela e não será abalado. Eu saio do livro de Salmo e eu entro no livro dos profetas maiores. Eis que ele se encontra no meio do livro dos profetas maiores. Eu saio do livro dos profetas maiores e eu entro no livro dos profetas menores. Eis que ele se encontra no meio do livro dos profetas menores. Eu saio do Antigo Testamento e agora eu entro no Novo Testamento, no livro de Mateus. Eis que ele se encontra no meio do livro de Mateus, sendo servo do Senhor. Eu saio do livro de Mateus e entro no livro de Marcos. Eis que ele se encontra no meio do livro de Marcos, sendo filho de Deus. Eu saio do livro de Marcos e entro no livro do Dr. Lucas. Aí você me para e me diz: eu te peguei, pastor. Ele não se encontra no meio do livro do doutor. Aí eu vou dizer que você está equivocado, porque eu encontro ele no meio do livro do doutor, sendo o médico dos médicos. Eu saio do livro do Dr. Lucas e eu entro no livro de João, o evangelista. Eis que ele se encontra no meio do livro de João, o evangelista, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu saio do livro de João, o evangelista, e eu entro em Atos dos Apóstolos. Eis que ele surge no meio do cenáculo do templo, batizando os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Eu saio de Atos dos Apóstolos e eu entro nas epístolas paulinas. Eis que ele se encontra em cada livro das epístolas paulinas. Eu saio das epístolas paulinas e eu entro no livro de Apocalipse. Ah, meu Jesus da glória, ali é que ele está no meio das 7 igrejas, no meio das 7 cartas, no meio dos 7 anjos, no meio das 7 lâmpadas, no meio das 7 tochas, no meio das coisas grandes e pequenas. Eu volto no Antigo Testamento e está lá Daniel aperreadinho com os leões, e não é que ele aparece bem no meio para fechar a boca dos leões. Eu volto no Antigo Testamento e está lá Sadraque, Mesaque e Abednego, tem que ser queimado pela fornalha de fogo, e não é que ele aparece bem no meio, o quarto homem da fornalha, para apagar a chama do fogo. Eu volto para o Novo Testamento, Mateus capítulo 18 e versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Jesus está no nosso meio, no meio da igreja, a igreja no meio da bênção, a bênção no meio da terra, a terra no meio do espaço, e o espaço no meio da provisão divina. Só quem acredita que ele está aqui no nosso meio, levante a mão, abra a boca, dá um brado de glória. Olhe para o irmão que está do seu lado, olhe bem dentro do caroço do boi, não aceite olhar de lado. Se não estiver olhando para você, segure na cabeçona dele e olhe para mim. Isso, aleluia. Olhou para ele e diga assim: Jesus está entre mim e você.
você. E aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus está, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, o aleijado anda. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de você tocar na orla dele. Quantos vieram adorá-lo? Levante a sua mão e deixa. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, na época de Jesus, havia 3 lugares que era escolhido para que eles se reunissem para buscar a presença de Deus. O primeiro lugar que era escolhido para que eles buscassem a presença de Deus, estivesse ali para ouvir, adorar ou a lei, era o cenáculo. O segundo lugar que era escolhido para que eles se reunissem e ali ouvisse a palavra e ali buscasse a Deus, era a sinagoga. E o terceiro lugar que eles escolhiam para que o nome do Senhor fosse glorificado e eles buscassem o Senhor, quando a sinagoga estava cheia, quando o cenáculo estava ocupado, ele dizia assim: não seja por isso, a gente não vai deixar de cultuar a Deus, a gente não vai deixar de fazer o culto. Então o culto hoje vai ser na casa dos irmãos. Então o terceiro lugar era a casa dos irmãos. Aleluia. Era normal eles estar na sinagoga ao sábado. Todos os sábados, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, as pessoas da época iam à sinagoga. E quando eles chegavam na sinagoga, era dada a oportunidade para alguém ler a palavra. Ele trazia o rolo, lia uma página, fechava a página, sentava, oh glória, e ali estava dizendo que estava encerrado o culto, e eles só voltavam no sábado seguinte. Todo sábado era a mesma coisa. Aleluia. Eles iam para a sinagoga, ouviam adorar. Aleluia. Quando terminava de ler aquela página, fechava a página, sentavam e diziam: o culto acabou, agora a gente retorna no sábado seguinte. Todo sábado era a mesma coisa. Aí a Bíblia diz que Jesus resolveu ir à sinagoga. Irmão, quando Jesus resolve ir a algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. Uma certa vez, Jesus resolveu ir ao casamento em Caná da Galileia. E quando ele chegou naquele casamento, logo deram a notícia para ele: acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Oh glória a Deus! É interessante que as pessoas estavam preocupadas. Maria, sua mãe, estava preocupada. Os discípulos estavam preocupados e não tinham visto ainda a solução do problema. Quando Jesus chegou, que a notícia chegou nos ouvidos dele, Jesus deu uma olhada no salão e Jesus viu 6 cântaros de água que estavam, aleluia, que estavam abandonados, que estavam empoeirados lá no canto daquelas paredes. Jesus, sabe por que eu amo ele? Porque Jesus enxerga milagre aonde ninguém mais se enxerga. Quando alguém diz assim, não tem jeito, ele diz para mim, tem jeito. Quando alguém diz assim, olha, esse daí vai terminar o dia dele de trás das grades, vendo o sol nascer quadrado. Aí Jesus me pegou lá no pé do poste no Parque Potira, me tomou pelos cabelos da cabeça, me pôs debaixo do chuveiro da misericórdia, me deu um banho de regeneração, perdoou todos os meus pecados e veio o negão aqui, pregador da evangelho. Esse Deus demais, operando ele, quem é que pode pedir? Jesus então enxerga o milagre e ele manda trazer aqueles vasos empoeirados. Eu imagino as pessoas, pastor, passando por aqueles vasos e dizendo: já foi tão útil, já carregou tanta água, mas agora está
encostado, está aí no canto, ninguém vê, aleluia, mas Jesus vê, oh glória. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele está enxergando aquilo que ninguém enxerga, e Jesus manda trazer os vasos de água, manda encher de água e diz: leve ao mestre-sala. E quando ele sai da sala deles até a sala do mestre-sala, tinha algumas salas. Eu imagino Jesus dizendo: na sala que vocês vão passar pela sala da crítica, não parem. Vocês vão passar pela sala do desânimo, não parem. Vocês vão passar pela sala daqueles que não faz a obra e não deixa quem quer fazer, não pare. Caminhe, vai caminhando, porque a tua vitória não vai estar no começo nem no meio, a tua vitória vai estar no final dessa história. Oh glória, aleluia. E eles vai, quando eles chegam lá no mestre-sala, se assusta e diz assim: aleluia, porque ele chegou lá, não era mais água, quando chegou lá era vinho, e o melhor vinho da festa, a ponto deles comentarem: esse noivo aí parece que é meio doido, é normal colocar o melhor vinho no começo, esse daqui deixou para colocar no final da festa. Oh glória a Deus, porque o final das coisas é melhor do que o começo. Oh bendito seja o nome do Senhor. Jesus então ali começa o seu primeiro milagre, que é o milagre, aleluia, da restauração. É o milagre, aleluia, que ele faz ali. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus então resolve a sinagoga. Quando Jesus chega na sinagoga, logo lhe é facultada a oportunidade para ele pregar a palavra. Jesus então pede um livro, e eles dão um rolo do profeta Isaías, e ele abre no capítulo de número, aleluia, deixa eu olhar aqui para os irmãos, no capítulo de número 61, ele abre aquele rolo e ele começa a pregar dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade ao cativo e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando Jesus então termina de ler este capítulo, ele fecha o rolo e diz a história que tinha 3 cadeiras lá. A cadeira do meio ninguém sentava na cadeira esquerda, sentava na direita. Por que não sentava na do meio? Porque a cadeira do meio era uma promessa que quando o Messias viesse, ele entraria na sinagoga e ele sentaria na cadeira do meio. Quando Jesus terminou de ler o texto, Jesus volta e senta-se na cadeira do meio. As pessoas ficaram malucas, aleluia. Alguém disse: como é que é isso aí? Ele sentou na cadeira do meio. Oh glória. Aí Jesus então, antes de sentar na cadeira, depois que ele lê o texto, ele vai na frente, levanta a mão e diz assim: hoje se cumpre esta palavra neste lugar. Aí senta na cadeira do meio. Oh bendito seja o nome do Senhor. Pastor Caetano, por que o Senhor falou isso? Porque no texto que eu li diz a Bíblia, quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, prostrando aos seus pés, adorou dizendo: ó Senhor, por favor, ele rogava com insistência, minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venha e põe as mãos para que ela seja curada e seja salva. Oh glória a Deus, aleluia. Por que eu contei toda essa introdução? Porque a Bíblia diz que ele
chegou de barco, aleluia, ele chegou, voltou de barco para o outro lado, estando à beira lá, uma grande multidão aglomerou-se. Olha para cá, 3 tipos de multidão seguia Jesus naquela época. A primeira multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Ele dizia: vamos para lá, porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Onde Jesus está, o cego vê, o mudo fala, a aleijado anda, o surdo ouve. Vamos para lá, porque aonde Jesus está, milagres têm que acontecer. Segundo tipo de multidão que seguia Jesus era aquela multidão que seguia ele por causa da comida. Ele dizia: vamos para lá, porque aonde Jesus está é barriga cheia. Onde Jesus está, a gente não passa fome. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: você só sai desse culto com fome se você quiser, porque Jesus está aqui hoje para encher teu bucho. Jesus está aqui hoje para encher teu bucho. Pastor, como é que Jesus vai encher o bucho da gente? Olha, a gente como ser humano, quando compra um cará de lápia, manda a mulher fazer aquele baião com aquele queijo dentro, e a gente torra ele. Chega a hora do almoço, a gente pega uma colher, coloca lá no cará de lápia, abre bem a boca para poder degustar comida. Com Jesus não é diferente. Para você não sair com fome desse culto, ele só te pede uma coisa: abre bem a tua boca e eu para encher, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem vem para adorar nesta noite, aleluia, glória a Deus. Terceiro tipo de multidão que seguia Jesus era a multidão que seguia ele por causa, aleluia, que seguia ele para criticar. Era aqueles que iam por culto dizendo: ele fez esse milagre, mas não foi ele não, foi pelo poder de Beelzebul. Não tem gente assim, né, irmão, que vem para os cultos, vem para criticar, vem para ver se o irmão está com a mesma gravata do outro culto, vem para ver se a irmã é bonito, de salto alto, ou torta o pé quando anda. Aí passa o culto todo, o irmão do lado da glória, o outro da aleluia, o outro berrinho de fogo no meio da igreja. Ele sai dizendo: meu Deus, que culto frio. Não, cantaram-se no frio e ainda trouxeram o pastor lá de Calcaia para trazer uma palavra fria. Graças a Deus que eu não vim pregar para criticador, graças a Deus que eu vim pregar para adorador. E se tiver 2 adoradores aqui, um sou eu. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Continue com a mão levantada. Eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus. Olha aí. Quem é glória da glória, quem é aleluia da aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo, olha a Deus em línguas estranhas para que o diabo não entenda. Olhe!
restaura. Oh glória, eu imaginei dizer, estou me lembrando de algo. Eu estou me lembrando daquele moço que entrou naquele culto, naquele dia, que deu aquela palavra, que disse que o Espírito de Deus estava sobre ele para curar enfermo. E eu imaginei ele todo arrupiado, dizendo, eu estou me lembrando. E Jairo se levanta, e alguém disse que ele sai correndo, e diz, vai para onde, Jairo? Ele disse, eu vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. Oh glória, aleluia, eu quero dizer que você veio hoje atrás daquele que pode resolver a tua causa, que pode entrar dentro do teu lar, que pode colocar, aleluia, a tua vida, aleluia, nas alturas. Ele não vê a sua posição social, ele se ajoelha no meio da multidão, ouve-se um grito, Senhor, minha filhinha está à morte. Oh glória, vem comigo. Mas Jairo, você é doutor da lei. Vem e põe as mãos sobre ela. Isso é fé, irmão. E eu tenho certeza que ela vai ficar curada e vai voltar à vida. Oh glória, oh glória. Aí a Bíblia diz assim, e Jesus foi com ele. Oh glória, quando Jesus vai com alguém, alguma coisa tem que acontecer. Pastor vai me dizer, quando ele chegou aqui, tinha quantas pessoas? 7 pessoas. Mas quando Jesus vai com ele, olha aí a casa cheia. E eu vou dizer uma coisa, a visão que Deus me deu aqui, pastor Rafael, aleluia, pode comprar mais cadeira, porque vai ter dia de culto aqui, que você vai ter que abrir aquela porta e o povo vai ouvir a calçada. Eu estou vendo essas portas abertas, e eu estou vendo dezenas de pessoas entrando aqui e se convertendo ao Senhor. Oh, porque Jesus está neste lugar, Jesus está neste lugar. Quem acredita que ele está aqui? Quem acredita? Segure na mão do Senhor. Levante a mão dele lá no alto. Dá mexida com ele para ver se ele acorda do sono. O bom de quem assiste é que vai 3 quilos no culto. Levanta a mão, baixa, segura. Pode se casar depois do culto, você perdeu 3 quilos. Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão dele assim e diz essa palavra profética, ó. E Jesus vai contigo. E Jesus vai contigo. Ele vai entrar contigo na tua casa. Ele vai entrar na tua causa. Ele vai entrar na tua saúde. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia! Aleluia! De um lado Jairo, o líder respeitado, do outro lado a mulher anônima, rejeitada e isolada. Oh glória! Mas hoje o Espírito Santo manda dizer algo forte aqui. Deus não faz acepção entre quem tem nome e quem já foi esquecido. Hoje à noite dos esquecidos. Hoje à noite dos esquecidos. Hoje à noite, oh glória, oh glória, oh glória. Oh bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo está cercado por uma multidão. Mas escuta isso. Aleluia. Nem toda multidão gera milagre, mas toda fé verdadeira chama a atenção de Deus. Vou repetir. Nem toda multidão gera milagre, mas toda fé verdadeira chama a atenção de Deus. Oh glória, oh glória. Eu não sei se eu contei isso lá na sede, mas eu vou contar aqui na congregação. Eu estava dirigindo a Assembleia
sede, uma congregação com um crente a 9 quilômetros e outra com 34 quilômetros, com 35 crentes. E Deus mandou nesse lugar, pastor Rafael. Sabe quanto era a renda do campo quando eu cheguei lá? R$300. E eu disse, Jesus, agora, como é que eu vou sustentar a minha família com R$300? Ô glória! Mas Deus é Deus de milagre. Nunca faltou nada lá em casa. Aleluia! Tinha dia que eu dizia assim, eu tinha só vontade de comer um mocotó amanhã. Aleluia! Orava quando era no outro dia, alguém batia na porta. Pastor Caetano, senti de Deus de trazer esse mocotó para o senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, isso é fé. Para resumir a história, quando eu vim embora de lá, passei 2 anos, 9 meses e 6 dias. A congregação que tinha um crente, eu dei Santa Ceia para 14. A congregação da sede com quase 70 crentes. E a outra congregação com um missionário lá com mais de 60 crentes. Oh, glória a Deus, isso é fé. Agora para cá, o lugar era tão terrível, pastor. Mas tão terrível que a gente um dia saiu para evangelizar lá perto da sede. E quando a gente saiu para evangelizar, uma pessoa abriu a janela da casa dele e disse assim: o que vocês querem? Não é quer falar de Jesus. Sai daqui, seus cão. Ninguém quer ouvir vocês não. Desse jeito. Esse cara que chamou nós de cão, o irmão ligou para mim mês passado. Ele disse: pastor, o senhor lembra daquele irmão, aquela pessoa que chamou a gente de cão, que a gente saiu para cá? Eu lembro. Ele disse: pois é, morreu de um ataque fulminante no coração. E com um mês depois o filho dele teve o mesmo ataque. Morreu também de ataque. Irmão, ninguém mexe com esse povo. Ninguém mexe com Deus desse povo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu me lembro que lá ninguém queria alugar casa para crente. Quando eu cheguei lá, foi uma luta para alugar casa. Um obreiro teve que morar lá na cidade para eu poder morar na casa dele, perto da igreja. Aí eu me lembro que nós ganhamos um terreno de trás da igreja. Alguém disse: se quiser o terreno, está aí, você pode construir ali. Eu disse para os irmãos: vamos construir. Mas por que, pastor? Nós não temos dinheiro. Eu disse: vamos. Eu já estou vendo essa casa levantada. Aleluia. Isso é fé. É o fim fundamento das coisas que se espera e ainda não se vê. Oh, glória. E eu me lembro que Deus apareceu o tijolo, apareceu a areia, apareceu o cimento. Eu fui para dentro trabalhar com os irmãos e nós levantamos as paredes. Quando levantamos as paredes, ela ficou no ponto de coberta. Os incrédulos passavam lá em frente e diziam assim: levantar a parede é fácil, agora eu quero recobrir, porque cobrir é que gasta. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei um ciscador, peguei um facão, lá tinha muito pé de juazeiro, fui pro meio do mato, lá eu limpei o pé de juazeiro, coloquei 12 pedras, e eu disse: aqui é meu lugar de intimidade contigo. Eu saía de casa 3 horas da tarde, todo dia, para orar no meio daquele mato. Eu não orava, eu gritava no meio dos matos. Eu acho que alguém passar e dizer: o pobrezinho do pastor aí doido mesmo, está gritando no meio do mato. E sabe qual era a minha oração no meio do mato? Era essa: ó, Deus, como é que é? Tu me trouxe lá de Fortaleza, tu me tirou da itinerância para me passar vergonha aqui no meio desse mato, foi? O senhor não está vendo os incrédulos passar lá em frente não? Dizendo que levantar a parede é fácil, agora cobrir é que é difícil. Como é que é? E sabe o que é que Deus falou para mim no meio daquele mato? Cante! Eu disse: cante não. Ele disse: cante! Eu disse: eu não canto. Ele disse: canta! Eu disse: eu não canto.
pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele que cuida de mim. Deus cuida de mim, das sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não vivo sozinho. Não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Quando eu terminei de louvar, o Senhor falou comigo e disse: vá para casa. Eu peguei essa Bíblia com tanta vergonha, coloquei ela aqui debaixo do braço, saí de costa, em 7 passos atrás do juazeiro. Quando eu me virei, saí correndo para casa. Quando cheguei em casa, minha esposa disse: a irmã Naura ligou para você. A irmã Naura era uma empresária que tinha lá na cidade. E eu disse: foi? Ela disse: foi. Eu disse: o que ela queria? Porque ela sempre ligava pedindo oração. Ela disse que ela perguntou se você já tinha comprado a telha e a madeira da casa pastoral. E eu disse: e aí, você falou o quê? Eu falei que você tinha comprado, você tem dinheiro. E eu disse: e aí? Ela disse: se você fizesse orçamento, levasse para ela, que ela sentiu de doar a telha e a madeira da casa pastoral. Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não vivo sozinho. Não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Aleluia. Quantos são cuidados por Deus aqui nesta noite? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão como Jairo, por fora aparência de fé, por dentro uma crise dentro de casa. E também tem gente aqui como aquela mulher ferida há anos, lutando em silêncio, perdendo força, recurso, esperança. Mas o Senhor mandou te dizer: hoje não é dia de desistir, é dia de alimentar o teu milagre. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar nessa noite, com esse tema: alimente o seu milagre. Alimente o seu milagre. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória. Porque milagre não nasce do nada. Milagre nasce quando alguém decide crer contra a lógica, avançar contra a dor e desistir, mesmo quando tudo diz acabou. Não tem jeito, não vai pra frente. E a gente luta contra. Quando alguém diz assim: pra quem incomodar esse? Alguém diz: já faz 12 anos que tu tá aí, não aconteceu nada ainda. Levante a mão direita. Eu profetizo em nome de Jesus uma renovação desta igreja. Oh glória a Jesus, oh glória, oh glória. Isso aqui é muito sério, pastor Rafael. Alguém passou ali na frente e falou algo contra a igreja, outro gesticulou com a mão, e uma pessoa pegou o nome da igreja e levou lá no pé de um monte de areia, com a palavra vai fechar e vai ficar na história da Palpina. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: no raio de 1,5 km, aonde tiver um terreiro, está fechando as portas hoje. Aleluia, você verá esse povo entrando por aquelas portas dizendo: teu Deus é forte, teu Deus é forte, teu Deus é forte, teu Deus é forte. Quem acredita nisso, levante as suas mãos.
Isso é forte. O líder religioso que conhecia a lei, agora se prostra publicamente diante de Jesus. Sabe por quê? Porque como o milagre é urgente, o orgulho religioso não se sustenta. Oh, glória a Deus, oh, glória. Lá naquela igreja do pastor Rafael não, porque lá é igreja de menino. Já viu o caso que não tem menino tem alegria, meu irmão? Casa só tem alegria quando tem menino, pulando no sofá, correndo no corredor, gritando dentro de casa. Eu vim pregar para a igreja que ainda alimenta o milagre. Eu vim pregar para a igreja que ainda alimenta o milagre. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aleluia. Isso não era só um gesto, era uma decisão. O líder se humilhando, o homem importante se rendendo a alguém que tinha posição. Aleluia, aleluia. Mas tinha a solução. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aqui está a chave, meu irmão. O milagre começa quando o orgulho termina. O milagre começa quando o orgulho termina. Vou falar, eu vou falar. O milagre só vai acontecer dentro do teu lar quando o teu orgulho terminar. Eu não falo, eu não cedo, eu não faço, eu não. Quando esse orgulho besta terminar, aí Deus começa a fazer milagre na tua casa, começa a fazer milagre na tua dispensa, na tua carteira. Segura a mão do irmão que está lá, levante ela no alto, dá uma mexida com ele, aleluia. Diga assim: se você não é orgulhoso, como eu também não sou orgulhoso, não solte a minha mão agora, porque eu resolvi pegar fogo aqui perto de você. Pega. Cadê os crentes que não são orgulhosos? Para dar glória a Deus, para dar aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória, isso, glória. Enquanto você dá glória aqui, Deus trabalha na tua casa. Enquanto você dá glória aqui, Ele cura pessoas aqui agora. Pegou. Se eu apenas tocar, se eu apenas voltar, se eu apenas voltar à minha escola bíblica, se eu apenas gostar de doutrina, se eu apenas gostar da glória a Deus, aleluia, se eu apenas ajudar o meu pastor, se eu apenas tocar. Ela não tinha força, não tinha apoio, não tinha atualização, mas ela tinha fé. Aleluia. Fé não é barulho. Fé é posicionamento. Tem gente esperando sentir algo para agir, mas Deus está esperando você agir para liberar o milagre. Oh, glória, Deus está dizendo: comece a agir, que eu vou liberar o milagre na tua casa. Comece a agir, que eu vou liberar o milagre no meio do teu filho, no meio da tua família. Comece a agir, que eu vou liberar o milagre. Alimente o milagre com atitude. Lembra do homem da mão mirrada? Aleluia. Jesus chegou na sinagoga e viu aquele homem da mão mirrada que estava lá escondido. E Jesus fez a mesma coisa. Leu a palavra e rolou o rolo. E naquela época, quando ele viu a palavra, rolava o rolo, alguém dizia: acabou o culto, vamos embora. Jesus, quando ele terminou de ler aqui na sinagoga, ele deixou o rolo aberto. Alguém disse: o senhor não vai encerrar o culto? Não vai fechar a página? Eu imagino Jesus dizendo: não, hoje eu não vim fechar a página, hoje eu vim virar a página da tua história. Oh, glória a Deus. Hoje Deus vai virar a página da minha história de pessoas aqui agora. Deus vai virar a página da minha história. Oh, glória, seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor diz assim para ele, ó. E Lucas, quando escreve, pastor, Lucas é detalhista, que ele escreve dizendo assim: e a mão era
autoridade. Deus está dando poder e autoridade. 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 Receba poder. Receba autoridade. Receba poder. Receba autoridade. Porque mão direita representa força. Tem pessoas que está aqui nas coisas. Eu estou sem força. Sem força de orar. Sem força de lutar. Sem força de caminhar. E o Senhor está dizendo: eu estou renovando a tua força. Receba força agora. Eu estou renovando as suas forças. Renovando. Oh, glória. Mão direita fala de segurança. Deus está dizendo: eu estou dando segurança no teu bairro. Eu estou dando segurança na tua rua. Eu estou dando segurança financeira na tua casa. Eu estou dando segurança. Porque mão direita fala de honra. Deus está dizendo: eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Deus é um Deus grato. É um Deus que não esquece os favores que nós fazemos para Ele. E o Senhor está dizendo: diga para o meu filho que eu vou honrar Ele. Aqui neste lugar, na empresa dele, eu vou honrar. Ô galera, eu queria que o obreiro desse um abraço no pastor. Ele está recebendo a grande vitória de Deus nesta noite. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia. Profetiza aí para o irmão que está do lado. Olhe para ele, faça cara de profeta para ele. Pastor, como é que é cara de profeta? Eu sei não, irmão. Mas qualquer cara aí. Olhou para ela e disse assim: Deus vai te honrar. 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 Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar essa tribuna. Deus vai honrar essa igreja. Deus vai honrar. Oh, aleluia. Aí ele diz assim para o moço: vem para frente, sai do canto, dê um passo, toma uma decisão, vem para o meio e estende a mão. E tudo que estava mirrado e criqueado não crescia, a partir de hoje vai voltar a crescer. Levante a mão, vai voltar a crescer, vai voltar a crescer, vai voltar a crescer, vai voltar a crescer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Porque quem se move por fé, move o céu. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que havia uma multidão apertando Jesus, mas só uma pessoa recebeu o milagre. Isso é forte. Está perto não é o mesmo que tocar. Tem gente dentro da igreja mais longe de Deus, no culto mais distraído. Lembra de Eutico? Estava no culto, mas estava na janela. Era o ouvido no culto, o ouvido na rua. Era o ouvido no culto e o ouvido lá no que estava acontecendo lá fora. Tem gente dentro da igreja, aleluia, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. E Deus sabe o que a gente veio fazer aqui hoje. Cadê os crentes que vieram adorar de verdade? Levante as duas mãos, eu vou dar um minuto para você. Aleluia, aleluia, aleluia. A multidão empurra, mas a fé toca. Oh glória. Quando aquela mulher tocou, Jesus parou tudo. Quem me tocou? Eu disse: será a multidão te aperta, o povo te oprime, e o Senhor disse que me tocou. Eu disse: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu o poder. E a Bíblia diz que a mulher toda trêmula se aproximou dele. Oh glória, tremendo, aleluia, aleluia. Então a mulher aterrorizada e trêmula, consciente do que tinha acontecido com ela, foi, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. E outra palavra: foi eu. Pode me apedrejar, foi eu. Jesus não julga ninguém. Jesus não apedreja ninguém. Aleluia. Sabe o que ele disse? Filha! Opa!
com nós, não? Quando a gente não era crente, a gente era conhecido por apelido. Eu, por exemplo, era conhecido como Chico Milioral. Por que Chico Milioral? Porque eu sempre trabalhei em farmácia, gostava de jogar bolinha quando eu não era crente, não é? E eu levava Milioral para o campo e os meninos na Coca-Cola. E a gente botava Milioral dentro da Coca-Cola, ficava aquilo branco, a gente tomava, quer dizer que a gente corria muito e não sentia pancada. Eu não sei que bicho era aquilo. Eu sei que a gente corria mais que o normal mesmo. E terminava o culto, as canelas já estavam cheias de nó e a gente não sabia que a gente tinha batido. Aí eu aceitei Jesus como meu Salvador. Fui lá em Sobral, na minha terra. E quando eu fui entrando lá na rua Johnny Sanford, onde a gente morava, estava a turma lá que jogava bola comigo, tomava Coca-Cola, sentado na calçada. Quando alguém me olhou de longe, disse: olha aí, rapaz, onde é que veio o Chico Milioral? Aí o outro disse assim: não é mais Chico Milioral não. Ele aceitou Jesus e o nome dele agora é Pastor Francisco Caetano. Oh, glória a Deus, Deus muda a história. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus muda a história. Eu falei isso para dizer o que Deus está falando comigo, com você nesta noite. Não me conheço, mas o Deus que te conhece, me conhece muito bem. E o Senhor manda eu dizer: eu sei exatamente de onde te arranquei. E por que fiz isso? E se o Senhor não faz isso, tu não estaria contando a história hoje. Porque eu vi tuas pernas fugindo da morte. Eu vi caixão sendo aberto e sendo lacrado. Aleluia! E o Senhor disse: ele está aqui, meu filho, por 3 razões. Primeiro, porque eu tenho um propósito na vida dele. Segundo, aleluia, porque eu amo. Terceiro, tem 4 pares de joelho que se dobra todas as noites e desguarda a vida dele, limpa a vida dele. Pastor, no grande nome de Deus na tua casa, receba aí agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai dizer: eu te trouxe aqui para dizer que eu mudo a tua história, eu mudo a tua história, eu mudo o teu destino. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que pode dar um abraço nele aí agora? Quem pode dar um abraço nele? O irmão pode dar um abraço nele. Um abraço. Ele está servindo a vitória de Deus aqui. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Aí ele diz assim: vai em paz. A partir de hoje, pastor Rafael, come a tua comida em paz, bebe a tua água em paz, dorme o teu sono em paz, porque o Deus de paz está entrando com providência nesse negócio. Quantos acreditam que o Deus de paz está neste lugar? Oh, glória, glória, glória. Tem tanta coisa que ainda acho que não é não. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O discípulo estranho, mas a gente estava dizendo: eu senti um toque diferente. Hoje Deus está procurando alguém assim, que não vem só assistir, que não vem só ouvir, mas que vem decidir a tocar com Jesus. Quem vem decidido a tocar nele? Toca, aleluia. Enquanto Jesus ainda falava, chega a notícia: tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Olha para mim, Jesus não podia ter chegado logo? Sim ou não? Por que ele não chegou? Porque Jesus nunca chega adiantado e nunca chega atrasado. O que ele tem para a tua vida vai chegar na hora. Aleluia. Aí Jesus olha para Jairo e diz assim: ó, não temas, crê somente. Deus mandou dizer para vocês: crê somente,
Crê somente. Deus vai colocar você naquela empresa. Crê somente. Deus vai abrir aquela porta dentro de outra porta. Crê somente. Deus vai curar aquela pessoa que alguém disse que acabou-se. Crê somente. Crê somente. Deus vai mudar a vida do teu marido. Crê somente. Crê somente. Crê somente. A esperança parece morrer. O tempo parece ter acabado. O milagre parece estar atrasado. Mas Jesus libera uma palavra poderosa. Não temas. Crê somente. Aqui está o segredo. Quem alimenta o milagre não é para por causa das más notícias. Vou repetir. Quem alimenta o milagre não para por causa das más notícias. Vou pedir para o servidor do Senhor. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. A palavra profética para a igreja. Não pare de evangelizar. Não pare de pregar. Não pare, não pare, não pare. Tem gente aqui que já ouviu. Não tem mais jeito. Acabou. Agora é tarde. Mas Deus manda eu te dizer hoje. A última palavra não vem da mãe de santo. A última palavra não vem do prefeito. A última palavra não vem do governador. A última palavra não vem do presidente. A última palavra não vem daquele pai de chiqueiro. A última palavra vem do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. É Ele que dá a última palavra. Ao irmão que louvou aqui nessa noite, vem cá. Já vou terminar, pastor, tá? Estou terminando. Olha para mim. Quando o Senhor estava louvando aqui, eu vi diante de ti uma multidão chorando, sendo curada, sendo restaurada através da tua voz. É bem certo que o inimigo da tua alma, ele fez de tudo para que você nunca tivesse com o microfone na mão louvando o Senhor, porque ele sabe que tu nas mãos de Deus é uma arma poderosa para destruir as fortalezas do inferno. Aleluia, aleluia. Eu vi esta noite notas musicais de fogo saindo da tua boca e pessoas eram impactadas aqui neste lugar. Eu vi na tua mão direita uma espada de fogo. Eu vi na tua mão esquerda um mapa. Eu disse: o que é Jesus? Ele diga para o meu filho que eu estou levantando ele no ministério do louvor, no ministério da palavra, e eu vou arrancar ele de onde ele mora, e eu vou passear com ele neste Brasil, neste estado, e grande será o mover que eu vou fazer na vida dele. Recebe agora o que estava faltando na tua história. Recebe. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pastor Rafael, vem ficar de pé. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque uma pessoa aqui nesta noite duvidou disso. Uma pessoa disse: eu não acredito nisso. Isso aí é meninice. Meninice é falar mal da vida dele. Meninice é pecar escondido. Viu? Meninice é fofoqueiro. Isso é meninice. Faz 30 anos que eu prego o evangelho. Eu nunca saí de casa para brincar de ser profeta em cima de tribuna. Faz assim com as duas mãos. Deus coloca aqui uma brasa de fogo tirada do teu altar na ponta de ordenais para o ministério do teu servo. Agora. Te vira para a igreja. Para provar que Deus está falando contigo, levante as duas mãos. As duas. Para provar que Deus fala contigo e para calar a boca dessa pessoa que está dominando, vai marchando até a porta e vem marchando até aqui. Aonde tu for passando, Deus vai manifestar a glória dele. Pessoas estão sendo tocadas agora.
têm um propósito. Oh glória, aleluia. E sabe o que Jesus faz quando a menina fica de pé? Ele diz assim, ó, aleluia. Ele diz assim, daqui na palavra, quando Jesus diz assim, ó, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que desse de comer a menina. Alimente o seu milagre. Oh glória, aleluia. Eu já vou terminar. Mas não deixaria de fazer isso que Deus está pedindo para mim fazer. Aleluia. Olha para mim, moço. Olha para mim, moço. Que está chorando. Olha para mim, moço. Olha para mim, jovem. Olha para mim. Porque diz assim, Senhor, fala comigo. Olha para mim. Pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta, mas ainda que esta se esqueça, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Eu visto as tuas lágrimas, tenho ouvido o teu clamor, e te digo, te prepara, porque este ano será ano de vitória. Eu estou vendo descendo sobre a tua cabeça agora brasas de fogo. Receba aí agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba! Pastor Rafael, dá um abraço nele. A mesma chamada que Deus entregou para o senhor, pastor, está entregando para ele. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Receba aí, quem vai adorar? Eu vou terminar agora, gente. Faltou muita coisa aqui, mas depois do pastor Tiago lá me chama de Deus para terminar. Aleluia. Escuta isso, ó. Tem alguém aqui, eu falo o quê? Tem alguém aqui que você sente o seu coração bater forte. Como? E tem hora que ele bate tão forte que você faz assim, ó. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou dizer o que é. O inimigo da sua alma tinha preparado o espírito de uma ansiedade tão grande para a tua vida. E essa ansiedade se tornaria uma depressão profunda, a ponto de você querer tirar a sua própria vida. Mas se você tiver coragem de sair do teu lugar e vir aqui na frente nesta noite, eu vou orar por você, e o meu Deus vai me curar, e você vai sair daqui curado. Depois você vai procurar a tribuna da igreja e vai dar o testemunho do que Deus fez aqui nesta noite. Pode vir, não fique com vergonha não. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? O Senhor falou que são algumas pessoas que sentem isto, o coração acelera e você faz isso, ó. O espírito de depressão, começo de ansiedade, tinha sido preparado. Aleluia. Mas hoje o meu Deus vai curar você. Pode vir, porque tem alguém que na hora dessa assim, eu fico com vergonha. Ai, mas dá besta. Ai, não, você vai perder a sua bênção. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Rafael, eu vou fazer uma oração aqui curta, viu? Uma oração curta, segundo a palavra bonita. Porque para Deus usar o mundo, ele não precisa ser doutor em divindade. Quero deixar bem claro para os irmãos. Se der tempo você fazer um curso, faça. Se der tempo fazer uma teologia, faça. Isso é bênção para você, bênção para a sua vida. Vai abençoar seu ministério. Agora, se não der tempo, meu irmão, taque a boca no chão. Taque o joelho no chão, a boca no pó. Porque para Deus o homem pode ser o Chiquinho, o Toninho das pernas mortas, com 2 cabelos na cabeça, para colocar para cá e outro para cá, com 2 dentes na boca. O atacante e o zagueiro, mas se ele for cheio do Espírito Santo, é de você que Deus precisa desta hora. Amém? Coloque as 2 mãos na cabeça, vocês que estão aqui na frente. Tem mais alguém? Tem alguém aqui com vergonha? Fica com vergonha não, Deus. É você mesmo. Isso, venha. Coloca as 2 mãos na cabeça do coração. Tu não precisa de mim para curar. Tu é aquele que cura, tu é aquele que sara. A tua palavra me diz que o Senhor levou sobre si
câncer do estômago, pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, feita nas encruzilhadas, nas matavides do cemitério, na boca do sapo, na porteira dos currais, na barriga da quebra do tru, na beira dos montes, em cima dos montes, na beira dos rios, pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de ansiedade, eu repreendo agora todo espírito que causaria depressão, pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, sai em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anjo do Senhor, começa a tocar aqui agora, começa a tocar aqui agora. Se o Senhor quiser colocar ânsia de vômito, coloca agora, mas faz a obra completa, meu Senhor. Não deixa esse povo voltar para casa da maneira que chegaram. Se você tiver que sentir ânsia de vômito, pode vomitar, porque é Deus curando você por completo. É Deus curando você por completo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Receba a cura agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba aí agora, receba aí agora. A igreja estende as mãos para cá, a igreja estende as mãos para cá, a igreja estende as mãos para cá. Alimenta esse milagre agora. Sejam curadas em nome de Jesus. Volte para o lugar de você. Eu termino agora. Quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade. Aleluia, muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor. Estou terminando agora. Te vira para o irmão que está do seu lado agora. Fica frente a frente com ele. Quem está sentado fica de pé. Se puder, né? Amém? Fica frente a frente. Assim, tete a tete. Isso. Não está difícil de ficar frente a frente. Pastor, é que eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. É mesmo, é. E vai morar onde? No céu. Só acabou com osso. Se eu vou morar no Equitricado, se eu vou morar no Compado, nós vamos ter sempre o cordeiro. As duas mãos levantadas. Não toque na mão dele agora, senão você vai pegar fogo antes do ele. Não toque agora. Eu vou dizer 1, 2, 3. Pastor Rafael, dá para o senhor cantar um hino quando eles vão profetizar a verdade? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu terminar de contar, aí você vai pegar na mão do Senhor e vai dizer: volte a alimentar o seu milagre. Volte a alimentar o seu milagre. Volte a alimentar o seu milagre. Oh glória. Pessoas vão voltar a alimentar o milagre. E vocês vão ver milagres acontecendo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, meu pastor. Oh glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá que eu vou contar. Vamos lá que eu vou contar. Quando eu terminar de contar, você vai pegar na mão do irmão e vai dizer: volte a alimentar o seu milagre. Aí vai ser proibido ficar de boca fechada. Aquele que tem glória vai dar glória. Que tem a hora de levantar a aleluia. Que é batizado vai orar em coisa estranha. E deixa Deus fazer. Vamos lá, quando terminar de contar, meu filho manda. Vamos lá, é 1, Rabalabacana cheia. É 2, o Rabalabacana show de Canarai. 2,5, Satanás. Pega a tua bagagem, vai para o quinto dos infernos. Nós estamos em guerra contra ti. É 3.